Fala galera, a aula de hoje é sobre imperialismo europeu no século XIX. No final do século XIX, os países europeus vão começar a voltar seus olhos para áreas do planeta onde o capitalismo ainda não está instalado, como África, Ásia, e eles vão chegar nesses territórios e implantar o seu sistema econômico, o capitalismo. É claro que eles tinham capital ocioso na Europa, porque a industrialização na Europa já tinha gerado muito capital, já tinha gerado muita riqueza, e o mercado consumidor europeu já estava saturando, já estava saturado, na verdade. Então esse capital ocioso que os capitalistas tinham na Europa, eles passaram a pensar, vamos investir esse capital ocioso em áreas do globo onde não há indústrias como a nossa. Então África e Ásia foram usadas para que esse capital europeu excedente pudesse ser melhor aproveitado, construindo indústrias, construindo fábricas, para que o mercado consumidor local pudesse absorver esses produtos, gerando mais capital para esses empresários europeus. É claro que para chegar na África e na Ásia, eles tiveram que controlar as regiões da África e da Ásia. Então os governos europeus eles vão conquistar essas regiões e transformar essas regiões em colônias. Cada país europeu vai conquistar várias regiões da África e da Ásia. Eles vão ter várias colônias e é por isso que eles são chamados de impérios no final do século XIX. Na verdade, o final do século XIX é entendido como a era dos impérios. Os países europeus vão conquistar áreas da África e da Ásia, essas áreas vão ser colônias e os países europeus vão se tornar impérios dessas colônias. Esse período pode ser entendido como o período imperialista europeu ou também como o período neocolonialista. Por quê? O novo período colonial, uma vez que o primeiro período colonial foi lá no século XV e XVI, com Portugal e Espanha, basicamente. É importante dizer que durante esse período do imperialismo europeu foi uma época de grandes transformações, tanto na sociedade europeia como nos processos de produção, nos transportes e nas telecomunicações. Nos transportes, as ferrovias vão se espalhar pela Europa e as ferrovias vão ser usadas nas áreas periféricas do planeta para escoar o produto acabado e para ter acesso às matérias-primas dessas regiões. Portos também vão ser criados em diversas áreas do mundo para facilitar a chegada e a saída de navios europeus. As telecomunicações vão ser aperfeiçoadas, primeiro com o telégrafo, depois com o telefone. E a fonte de energia que antes era o carvão, depois vai se tornar petróleo e logo depois a eletricidade. Então toda essa gama de mudanças vai fazer com que o processo de produção dos países europeus, das fábricas europeias, seja na Europa ou seja nas áreas periféricas do planeta, vão ser aperfeiçoadas numa rapidez muito grande. E isso vai gerar muito lucro para os capitalistas. É por isso que essa etapa do capitalismo ela é comumente chamada de capitalismo financeiro. Por quê? Porque esse capital excedente vai ser usado para a construção de empresas e de indústrias, mas cada vez mais uma grande parte desse capital excedente vai ser usado no setor financeiro dos países, nos bancos e a especulação bancária. A força dos bancos vai ser tão grande que vai ditar as regras das economias mundiais. Então a gente chama de capitalismo financeiro simplesmente porque a lucratividade, o capital desse período na história, basicamente europeia e mundial também, vai ser muito grande a força desses banqueiros. E é por isso que eles vão ter tanta força para influenciar os rumos do país e das nações. É claro que o homem civilizado europeu tinha que ter uma justificativa plausível, né? Uma justificativa coerente para poder invadir essas regiões da África e da Ásia. Então foram criadas teorias para que se justificasse essa invasão à África e à Ásia. A teoria mais comumente estudada é chamado darwinismo social, onde os europeus pregavam que a África e a Ásia, por serem regiões mais atrasadas, mereciam que a Europa, o homem europeu, as nações civilizadas europeias, tinham a missão de poder levar a civilização, as ideias da civilização a essas áreas do planeta. Então o europeu tinha a missão de civilizar
o africano e o asiático. E então assim se justificava a conquista de regiões da África, da Ásia, uma vez que era a missão do europeu levar a sua ideia de mundo, concepção de mundo a essas novas regiões. Engraçado que vai chegar um momento em que os países europeus vão começar a ter alguns atritos sobre essas regiões da África e da Ásia, uma vez que alguns pontos vão ser áreas de comum interesse entre dois ou mais países. É por isso que, para evitar o choque entre esses países, vai ser realizada em Berlim uma conferência em 1871 chamada Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim vai ser responsável pela delimitação das áreas de cada país imperialista. Então os países europeus vão delimitar quais regiões vão ser da Alemanha, da França, quais regiões vão ser da Inglaterra, da Holanda, da Bélgica, e assim eles vão definir as suas áreas e evitar conflitos. A Conferência de Berlim se realizou entre 1884 e 1885. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal História Plena, curtam esse vídeo, favorite esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais.